Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema especial, a Primeira Guerra Mundial. É isso aí, se você curte esse tema, já dá o like no vídeo, compartilha e ativa o sininho. Se inscreve no canal, é claro. Olha só, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu entre 1914 e 1918. Contou com a participação de mais ou menos 70 milhões de militares e de 30 países diferentes. Resultou na queda de 4 grandes impérios. Foram esses: o Império Otomano, o Russo, o Austro-Húngaro e o Alemão. Redefiniu a geopolítica mundial e deixou um número de vítimas entre civis e militares estimado em perto de 40 milhões. Mas existem muitos outros fatores interessantes sobre essa sangrenta batalha. E vamos te contar 13 curiosidades que você não sabia sobre a Primeira Guerra Mundial. Você sabia que no início da guerra, os Estados Unidos não queriam saber de participar do conflito? Então, para convencer a população de que era necessário lutar ao lado da França e da Grã-Bretanha, agências britânicas começaram a vender história aos jornais norte-americanos, na quais instigavam a população a sentir ira contra os imigrantes alemães que viviam no país e não tinham absolutamente nada a ver com a guerra. Outro fato interessante é que quando Walt Disney tinha apenas 16 anos de idade, ele desistiu do colégio e usou documentos falsos para se alistar e participar da Primeira Guerra Mundial, como um integrante do Corpo de Ambulância da Cruz Vermelha na França. Outro fato interessante é que durante o conflito, um grupo de soldados russos e alemães concordou em declarar um cessar-fogo temporário para que os soldados pudessem lutar contra um ataque de lobos. Você acredita nisso? Pois é, aconteceu. Outro fato é que teve um soldado português que, lutando sozinho, convenceu um pelotão alemão de que os militares estavam lutando contra uma unidade inteira de oficiais. O nome dele era Aníbal Augusto Milhais, e pela façanha ele foi condecorado com a Ordem Militar da Torre da Espada, do valor, lealdade e mérito do Exército de Portugal. Outro fato interessante é que o Exército dos Estados Unidos foi o único das forças aliadas que não distribuiu camisinha a seus soldados durante a Primeira Guerra Mundial, e como resultado, mais de 400 mil oficiais retornaram do conflito com algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Outro fato interessante é que os diferentes exércitos envolvidos no conflito usavam cães como mensageiros. Os soldados costumavam colocar as mensagens contendo ordens no interior de uma cápsula, que por sua vez presas aos corpos dos cachorros e levadas até as linhas de frente das batalhas. Outro fato interessante é que Manfred von Richthofen, o lendário piloto conhecido como Barão Vermelho, quase não decolou na Primeira Guerra Mundial. Isso porque, originalmente, ele começou sua carreira como lanceiro da cavalaria alemã e depois que sua unidade foi desmantelada, ele foi transferido para um corpo de comunicações. Só mais tarde, em 1915, Richthofen decidiu se alistar no Serviço Aéreo Imperial, onde sua atuação o transformou em um ícone histórico. Outro fato interessante, veja que coisa mais irônica, o veterano do Exército dos Estados Unidos que mais recebeu condecorações por suas participações na Primeira Guerra Mundial não era norte-americano, ele foi um imigrante mexicano que não possuía documentação que o legalizava sua permanência nos Estados Unidos, que se chamava Marcelino Serna. Você acredita nisso? Outra curiosidade é que as detonações de minas durante o início da ofensiva de Somme, na França, eram tão violentas que algumas vezes as explosões inclusive podiam ser ouvidas de Londres, na Inglaterra, a mais de 220 km de distância. Uma outra curiosidade, essa é muito interessante, é que muitas crianças se alistaram para participar na Primeira Guerra Mundial. O soldado mais jovem que se tem notícia foi um menino chamado Sidney Levis, que tinha apenas 12 anos, mas teve um com ainda menos idade que também lutou no conflito, o sérvio Momcilo Gravić, que entrou para as Forças Armadas do país aos 7 anos e foi promovido a cabo quando completou os 8 anos. Um fato interessante também sobre a Primeira Guerra Mundial é que, apesar de vida nas trincheiras não ser tão fácil, a verdade é que 9 de cada 10 soldados que ficaram posicionados nelas sobreviveram à guerra. Sabia também que o rei da Bélgica, Alberto I, liderou o exército de seu país pessoalmente durante a Primeira Guerra Mundial? Aliás,
Enquanto o monarca lutava, a rainha Isabel da Baviera atuou como enfermeira e o príncipe Leopoldo III participou como soldado raso no 12º Regimento Belga. E por último, mas não menos importante, foi apenas depois do fim da Primeira Guerra Mundial que a Polônia, Lituânia, Finlândia e Estônia emergiram como nações independentes. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder aí nas suas redes sociais. Obrigado!